Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Como você já sabe, o nosso objetivo é estudar o Evangelho, o Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Então, a gente busca várias obras e atualmente estamos seguindo o livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A gente está seguindo a sequência dos capítulos. E hoje, quem preparou a reflexão foi a Ildamar, em torno do capítulo 13, intitulado Jesus e Revolução. Que revolução, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho com a Ildamar, não vou dar spoiler, mas está muito interessante, instigante. Qual será a verdadeira revolução proposta pelo Cristo? Chega. Mas o que não chega é o nosso trabalho para que você possa, junto conosco, no desafio de estudar esse livro. Sim, Joana de Ângeles é desafiante. Mas a gente ajuda, tá? Tem uma bibliografia complementar que a gente coloca sempre na descrição de todas as plataformas, incluindo o link para facilitar. Então tá aí na descrição, você clica lá na setinha para baixo, clica no link que já vai abrir direto a lição que a gente propôs, ou o livro, isso para facilitar. Então fica aqui o nosso convite bastante enfático para que você possa estudar e aprofundar o estudo conosco. E também divulgamos que temos o nosso segundo momento, onde a gente abre um pouquinho mais de tempo, porque vamos combinar, né, gente? Aqui é muito rápido. Então tem o segundo momento, que é a live que acontece no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do podcast, normalmente aos sábados. A live acontece às 17h50. Então você já é o nosso convidado mais do que especial para estar junto, conversando, fazendo perguntas, interagindo, enfim. Se não puder, não tem problema, você pode ir depois no nosso canal, fica gravado. E aí a gente também te convida não só para assistir, mas para divulgar, compartilhar o link, enfim, se isso fizer sentido para você, ok? E a nossa última observação de sempre, ao final, temos o nosso momento de prece. Então, também aqui o nosso convite à oração, que a gente sempre inicia com uma poesia de Maria Dolores, tá bom? Eu sei que eu já falei demais, então vamos fechar com o meu convite de sempre para você. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje abordaremos como base o capítulo 13, Jesus e Revolução, na sequência de nosso estudo do livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, além de ensinamentos contidos nas obras básicas de Allan Kardec e de outras obras complementares citadas na bibliografia. Primeiramente, convido a todos a relembrarmos, em uma visão geral, qual o significado e o sentido da palavra revolução, para que possamos ter um alcance maior do que representa esse tema, Jesus e Revolução, destacando que revolução ganha aqui uma profundidade única, pois Jesus subverteu a própria lógica de como a humanidade entendia mudanças estruturais, tanto que a história dividiu o próprio tempo em antes e depois do Cristo. Pois bem, vamos analisando ponto a ponto. Primeiro, uma revolução é uma mudança profunda, rápida, estrutural, que rompe com a ordem vigente e estabelece uma nova dinâmica de poder ou sistema. Pode ser de diversos tipos, como, por exemplo, uma revolução política, onde altera o sistema de governo, transforma a estrutura social ou institucional, uma revolução tecnológica, que modifica drasticamente o modo como a humanidade produz, trabalha e se comunica, e nós temos vivido isso nos últimos anos. Uma revolução pode ser comportamental, cultural, social, até econômica, Então, ela pode alterar costume, crenças, valores de uma sociedade, e há vários outros tipos.
Então a gente pode concluir aqui que o que caracteriza uma revolução geralmente é uma ruptura institucional, quer dizer, uma quebra com as antigas leis, normas e instituições, ou uma participação de massa, quer dizer, tem que ter um envolvimento direto da população, de um grupo, né, amplo, que seja transformado aí, né, ou uma transformação duradoura, né, mudança que perdura e altera os rumos da história. E assim, né, com esse conceito um pouco mais clareado, né, e com essa compreensão maior do que é a revolução e suas características, vamos então, portanto, aprofundar o texto de Joana de Ângeles. Joana inicia afirmando enfaticamente: Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Então, descrevendo Jesus, ela demonstra como as suas ações, a sua forma de agir, desconstruiu a ideia, né, de revolução armada ou social externa, que era predominante, né, naquela época, podemos dizer até hoje alguns, né, apresentando Jesus como um psicólogo, um terapeuta de excelência da alma humana, um revolucionário sem precedentes, cuja proposta de mudança não exige conflitos externos, mas sim a transformação interior do ser humano, pois ele veio, né, lembramos aí, restabelecer o reino de Deus no coração do homem. Então, Joana enfatiza que a mudança é de dentro para fora. A verdadeira revolução, defendida por Jesus, é a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, lembrando lá Paulo, né, através do amor, da caridade, da superação das próprias imperfeições. Então começa com a reforma íntima, vai transformando o coração, né, para que o homem regenerado mude as estruturas ao seu redor. Né? Então aí a mudança passa a ser a consequência. Então o Cristo estabelece aí o código da fraternidade, né, que impulsiona a humanidade a evoluir, substituindo a força física pela força do espírito, né, a força do amor aí. Então uma revolução baseada no amor aos inimigos, no perdão das ofensas, na reconciliação interior. Bem diferente, né? E Joana, no decorrer do texto, ainda analisa alguns pontos centrais da ação de Jesus como terapeuta divino. E também a gente poderia falar do arcabouço psicológico humano, vejamos. Então ela vai um pouquinho na personalidade, né? Então nós, né, com essa nossa personalidade, então ela fala que é a máscara social composta pelas aparências, títulos e defesas que o indivíduo usa no cotidiano. Na verdade, ela descreve. Quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. Que verdade, né? O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar no outro instante e a gentileza transmuda-se em agressividade, como a gente ainda é muito volátil, né? Então, ela descreve o contraste aí entre o mecanismo humano de defesa, né, psicológica, e a lucidez terapêutica da figura de Jesus. Então, ela fala, além disso, o ouvinte capta, né, a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, né, por ser o homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetra os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as causas. Então, Joana explica que Jesus ignorava as máscaras sociais dos indivíduos, né? E lembremos aqui as passagens lá no Sinédrio, os status, né, dos publicanos, as convenções sobre a mulher, né? Então, ele dialogava diretamente com a individualidade. Isso desarmava os mecanismos de defesa psicológica das pessoas, gerando um choque de realidade e lucidez, né? Então, ela comenta, né, que seus diálogos eram rápidos, diretos, não se utilizava de circunlóquios, nem de evasões, muito comuns em nós, né? Então, quando ele recorria às parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, ele usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, destaca ela, inclusive lá com o sacerdote, que ele indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando pela lógica a conclusão.
Igualmente aplicou método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda, indagando de quem era a efígie nela esculpida. Então dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus, né? Então Joana argumenta, né, que que os marginalizados e aflitos da época eram o público-alvo de Jesus, porque já haviam quebrado o orgulho por meio do sofrimento, quer dizer, já estavam em condições, né? Então os necessitados funcionavam aí como um solo fértil. Eles possuem essa abertura psíquica necessária para receber a semente de transformação, permitindo que a psicoterapia de Jesus agisse profundamente. Então ela destaca, era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Então o solo fértil aí, né? Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhe o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas, não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas, não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência, amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas. A terapia do amor, né? Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejasse. Jamais se lhe impôs. Era buscado por todos, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Então, os fatores circunstanciais, destaca ela também, são-lhe o campo, o espaço onde agirá. Então, que abordagem belíssima, né, caros ouvintes, e oportuna, né, que nos traz aí Joana de Ângeles. E ainda relembrando os ensinamentos do mestre, podemos entender mais profundamente a sua terapia de amor. Então, essa questão da morte do homem, do velho eu, né? Então, a revolução proposta por Jesus exige esse confronto do indivíduo contra as suas próprias sombras e suas tendências primitivas. Também a questão da individuação, né? Então, Joana correlaciona o nascer de novo, que está lá da carta de Paulo aos Efésios, né? Com o processo psicológico de individuação e autorrealização. Então, não se trata de anular quem se é, mas de despertar as potencialidades latentes da alma, né? Ela coloca isso ali, expandindo a consciência para além do egoísmo e do automatismo, né? Que nos domina. Então ela descreve ainda, é certo que beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora, foram adiante, a sós por eleição pessoal. Muitos, se não quase a totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amoletaram na indolência, diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Então, revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte desse homem velho e o nascimento do homem novo. Então, o amor funciona como o verdadeiro motor da revolução interna. É como uma energia psíquica, né, de libertação. Ele altera a química mental, né? Então cura os traumas, né? Culpa, né? Reconfigura aí os alicerces morais do indivíduo, né? E isso vai depois refletir diretamente na sociedade. Então ela descreve, né, que ele oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar, né? Então cada um fazendo a sua parte. Então a obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Então, os inimigos estavam no fórum íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Então, ela comenta assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente, ela conclui, a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções, revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Então precisa ir romper, né, com tudo isso. Renasce de dentro de ti, se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha, conclui ela. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles.
sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Precisamos até repetir isso, né? Então, descobrir, né, esses que também caminham como nós, né, sabendo que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então, que belíssima na exposição aí da Joana, que nos faz refletir muito profundamente mesmo. E para colaborar com esse momento de nossas análises e reflexões, recordemos também algumas passagens onde evidenciamos como Jesus revolucionou a sociedade, a religião, o coração humano, subvertendo, né, a lógica do poder do mundo. Então foi um grande revolucionador de valores. Então, se a gente pegar o Sermão da Montanha, todas as bem-aventuranças são aí um exemplo claro, né, de uma revolução de valores. Então nós aí na visão espírita entendemos profundamente que as bem-aventuranças não são promessas, né, nem recompensas materiais ou punições, mas diretrizes evolutivas. Então elas representam uma revolução moral e de valores, pois subvertem, né, essa lógica da sociedade da época, que exaltava era o poder, a força e a riqueza para estabelecer as bases do reino, né, que na verdade Jesus trouxe, que se constrói dentro do próprio Espírito. Então Jesus inverte totalmente o conceito de felicidade e sucesso. Para ele, os grandes no reino de Deus são os humildes que choram, os perseguidos, né, os aflitos, os sobrecarregados, né? E ele também essa mudança, né, que é a justiça aí, né, a justiça verdadeira e a ética da misericórdia, né? Então ele traz lá a fome e a sede de justiça, né? Então ele não se referia ali à justiça material, né, mas ao desejo profundo de elevação moral, de cumprimento das leis divinas. Quando ele fala, né, dos misericordiosos que obterão misericórdia, né? Então essa é uma das máximas mais alinhadas à lei de causa e efeito. Então a doutrina ensina, né, que cada um recebe o que dá. Portanto, ao perdoar, auxiliar os necessitados, o indivíduo, né, está ali caminhando também para garantir a si mesmo essa misericórdia da vida. Então ele traz, né, a interiorização da pureza, né, então os puros de coração. Então Jesus muda o foco das leis antigas, né, que eram baseadas em rituais externos, em purificações físicas, né, para uma intenção e sentimento, o ver a Deus. Então os puros de coração verão a Deus, que significa alcançar a sintonia fina com o Criador, que só é possível quando se extingue o egoísmo, o mal no íntimo do ser. Então aí também, né, temos a vitória do orgulho, a vitória sobre o orgulho, né, e a busca da humildade. Então ele traz os pobres de espírito, os mansos, né, os pacíficos, né. Então, ao contrário de exaltar a ignorância, Jesus valorizou a humildade, né. Então o pobre de espírito é aquele que reconhece suas próprias limitações, né, que mantém o coração aberto ao aprendizado, né, moral. E os mansos, né, enquanto o mundo valoriza a força física e a dominação, Jesus proclamou que os mansos herdarão a terra, indicando que a verdadeira transformação humana ocorre pela brandura, pela paciência, pelo domínio sobre as próprias paixões inferiores. E a revolução do poder e da liderança, né? Então, no mundo, governar significa exercer domínio, né? E Jesus revoluciona a liderança ao colocar o serviço e a humildade no topo. Então, normalmente, os mansos, os pacíficos, né? E se a gente for lembrar lá, Mateus, Lucas, né? Então ele traz lá, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós deverá ser servo, assim como o filho do homem que veio para ser servido, mas que não veio para ser servido, mas para servir, né? E também a fala, né, o maior entre vós deve ser como o mais jovem, aquele que governa como que serve. Então, toda uma revolução social, de inclusão, a gente lembra aí, né, que quebra barreiras culturais de gênero, de preconceito, né? A gente lembra a surpresa lá da mulher samaritana, descrita por João 4:9, né? Quando Jesus, né, ignorando as divisões étnicas, né, ele traz lá, né, e ela, como o Senhor sendo judeu pede a mim, uma samaritana, né, a água, né, e tantos exemplos, né? E a revolução maior, que é a revolução do amor, né? Então, a maior revolução de Jesus foi trazer o amor não apenas para os amigos, mas também para os inimigos, quebrando esse ciclo do ódio. Então, a gente lembra Mateus 5:43, 44, ouviste o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então, a revolução contra a hipocrisia religiosa, né, essa foi muito
percebida, e nós temos claro aí, né, Jesus confrontando o sistema religioso corrompido que usava a fé para oprimir as pessoas em vez de libertá-la, né? Então Jesus expulsa os vendilhões do templo, a denúncia lá contra os líderes religiosos, né? Tudo isso. Então, quantos exemplos, né? Então a gente vê realmente que Jesus é esse revolucionário, né, inigualável. E com todas essas reflexões, né, a gente vai aqui concluindo, né, nesse podcast, refletindo ainda sobre o que descreve Emmanuel no livro Luz do Caminho, na lição 8, Unamo-nos em Jesus. Então ele traz, né, complementando para todos nós, né, que a grande missão do Espiritismo, à luz dos princípios evangélicos, é a espiritualização de tudo o que é humano, restabelecendo-se a antiga direção dos crentes sinceros para aquele reino de graça que ainda não é deste mundo. Então, Emmanuel conclui: a revolução espiritual dos novos crentes, na intimidade de si mesmo, dentro do luminoso santuário da consciência e do coração, é a grande questão do momento. E nós sabemos que é, né? Então, precisamos estar relembrando isso, né? Essa é a grande questão do momento, que é iluminar a nós mesmos, né, no santuário da nossa consciência e do nosso coração. Então, assim, queridos ouvintes, deixando reverberar em nosso ser todo esse estudo, que possamos ainda, sobre as bênçãos do Cristo, valorizarmos, né, as horas, os ensinamentos recebidos, colocando mãos à obra. Então sejamos de pronto, né, revolucionários de nós mesmos, saibamos despir esse homem velho de nossas passadas vivências, né, e vestirmos aí o homem novo que já desperta. E como descreve o irmão X no livro Luz Acima, na lição 46, a Revolução Cristã, num sublime esclarecimento do Divino Mestre a Tomé, ele traz: o Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo, destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras, reformará o caminho dos povos. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa segura resposta à indagação que formulaste. Porque Tomé pergunta a ele como ele poderia contribuir, né, com essa revolução. Então Jesus traz aí a bênção do dia, do momento, né? Então aí irmão X conclui, né, enquanto houver preponderância do mal a traduzir-se em aflições e trevas no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. Então está aí a grande revolução, né? Então combatermos em favor do triunfo supremo do bem. Então que assim seja para todos nós. Um abraço a todos. Iniciamos agora o nosso momento de oração, te convidando a orar conosco, começando com a poesia Rendição, de Maria Dolores. Perdoa-me, Senhor, se estou cansada de meus sonhos falidos, longe de ti, vagando, estrada a estrada, nas muitas quedas de meus tempos idos. Jesus, se posso ainda despenhar-me na treva em que o passado me envolvia, que a tua previdência me desarme qualquer inclinação à rebeldia. Se ainda posso afundar-me em desalinho, replantando ilusões para frutos amargos, não me deixes a sós nos passos do caminho. Conserva-me no chão de meus próprios encargos. Se agindo ou imaginando estiver a ferir nos gestos sem razão de que ainda me valho, guarda-me no dever, sem meios de fugir à escravidão bendita do trabalho. Nas construções verbais a que me entrego, no anseio de encontrar tarefas benfazejas, não consintas que eu diga as sombras que carrego. Induze-me a falar conforme o que desejas. Quando vacile ou tente desertar da luz bendita com que me renovas, não me deixes sair de meu justo lugar, mesmo à custa de crises
e de provas. Despoja-me, Senhor, da sombra que me enlaça. A minha teimosia chega ao fim. Consente-me a entender o que queres que eu faça. Ajuda-me, Senhor, a esquecer-me de mim. Senhor Jesus, que nestes momentos de oração possamos entender um pouquinho mais do Teu sublime convite. Dá-nos a compreensão, Jesus, de que o Teu jugo é de amor, pois que é espelho do sentimento divino que nos envolve a todos. Portanto, mestre amigo, fortalece-nos para que saibamos encarar os desafios, principalmente, Senhor Jesus, os desafios interiores, de buscar o bom sentimento, de buscar o verdadeiro esforço, de buscar nossa reforma íntima. Ajuda-nos, Jesus, a avaliar verdadeiramente os acontecimentos da vida, buscando os parâmetros divinos desse amor que sempre nos acompanha e nos envolve. Sobretudo, mestre amigo, ajuda-nos a reconhecer que, por ordem divina, todo acontecimento deve gerar em nossos corações o crescimento, em nossos espíritos a reflexão. Graças te damos pela luz que nos envolve hoje e sempre. Que assim seja.